Johnny Carson parecia intocável atrás da mesa do The Tonight Show, cortando a tensão com uma piada e encantando qualquer um que se sentasse à sua frente. Mas o que acontecia quando um convidado ia longe demais, cruzando linhas invisíveis que só Johnny podia ver? Por 30 anos, Carson dominou a noite, mas nem todos sobreviveram aos seus padrões. Ameaças nos bastidores, colapsos ao vivo na TV, não são rumores. São as histórias não contadas de ícones e rebeldes que testaram o rei do cool da TV e se viram permanentemente banidos. Quem entrou na lista? Vamos descobrir. Uri Geller. Alguns convidados tentam enganar o público. Uri Geller tentou enganar Johnny Carson e pagou o preço. Geller, o autoproclamado psíquico, tornou-se famoso nos anos 70 por entortar colheres e ler mentes ao vivo na TV. Carson, um mágico desde a infância, sentiu cheiro de trapaça. Ele odiava farsantes, especialmente aqueles que enganavam o público com truques paranormais. Antes da grande aparição de Geller, em 1973, Carson chamou o cético James Randi para armar uma armadilha. Geller só teria acesso a adereços fornecidos pelo Tonight Show, trancados até a hora do programa, sem truques. Geller subiu ao palco transbordando confiança, perfeitamente arrumado e sorrindo para as câmeras. Mas, quando o experimento começou, envelopes lacrados, talheres intocados, sua bravata evaporou. "Sinto-me esgotado", murmurou, pressionando papéis contra a testa. A plateia se mexeu nas cadeiras. Carson insistiu gentilmente, mas não desistiu. "Daremos a você todo o tempo que precisar na próxima vida", ele brincou. Risos estrondosos. O número de Geller desmoronou. Culpando as luzes do estúdio, energia hostil e até a posição da lua, Geller tropeçou durante o segmento. O público sabia, Carson sabia, o encanto foi quebrado. Nos bastidores, o veredicto foi instantâneo. Geller estava acabado. "Nós o expusemos como uma fraude na televisão nacional. Não vou fornecer outra plataforma para a enganação", Carson disse aos seus produtores. Cartas chegaram em massa, algumas aplaudindo a derrubada, outras acusando Carson de sabotagem, mas Carson nunca cedeu. Novas políticas exigiam que todos os futuros convidados paranormais usassem os adereços do Tonight Show e os conhecidos trapaceiros enfrentavam banimentos permanentes. Geller, por sua vez, apresentou a história como sabotagem e continuou a lucrar em outros lugares, mas o palco do The Tonight Show estava fechado para sempre. A proibição de Carson foi absoluta, uma mensagem para qualquer um que tentasse enganar o público. O rei da noite não tinha espaço para charlatões. Chevy Chase. O garoto de ouro da comédia encontrou o rei indiscutível da noite e saiu de mãos vazias. Chevy Chase estava em alta em 1978, surfando na onda do Saturday Night Live e de um filme de sucesso. Quando voltou ao The Tonight Show, Chase entrou confiante, ansioso para provar que era o novo rosto da comédia. Ele brincou sobre a obsessão de Carson por golfe, provocou-o sobre o emprego confortável no estúdio e, pior de tudo, brincou que poderia ser um apresentador melhor do que o próprio Johnny. O que começou como uma provocação divertida azedou rapidamente. Chase se gabou dos números de bilheteria, monopolizou o sofá e transformou cada pergunta em uma oportunidade para falar sobre sua própria celebridade. "Você tem uma operação bem confortável aqui", ele provocou, com um sorriso no rosto. A plateia riu, mas o sorriso de Carson desapareceu. Durante um intervalo comercial, Chase insistiu, gabando-se de suas perspectivas em Hollywood e insinuando que o tempo de Carson havia acabado. "Se a NBC algum dia precisar de um talento mais fresco às 11h30, me ligue", ele brincou. A atmosfera ficou glacial. Nos bastidores, a raiva de Carson era vulcânica. 15 anos construindo esta instituição e algum garoto sugere que merece minha posição? Ele está acabado aqui. A ordem foi rápida. Chase foi colocado na lista negra, sem mais convites, sem mais chances. A notícia se espalhou por Hollywood como fogo em mato seco. Anos depois, o programa noturno de Chase na Fox fracassaria espetacularmente. E quando perguntado se Johnny havia dado algum conselho, Chase só podia admitir total silêncio. A proibição foi total, a punição absoluta. No mundo de Carson, você podia ser engraçado, podia ser famoso, mas nunca, jamais desafiava o rei em seu próprio castelo. Para Chevy Chase, a lição veio com uma tranca permanente nas portas do The Tonight Show. Bob Hope. Alguns convidados entram com histórias. Bob Hope trazia um roteiro toda vez. Para os chefes da rede, Hope era ouro em audiência. Para Johnny Carson, ele era um teste de paciência. Cada aparição de Hope vinha com um pacote grosso, piadas aprovadas, menções de patrocinadores, até pedidos de ângulos de câmera. Para um mestre do improviso como Carson, isso era jazz com partitura, uma sentença de morte para uma conversa real. No ar, Hope olhava além de Johnny, lendo de cartões de sugestão e esperando pelas deixas. Mesmo o menor desvio o desorientava. Quando Carson tentava um segmento espontâneo, Hope se atrapalhava, consultava suas anotações.
Em seguida, avance com a próxima piada preparada. As plateias riam, mas apenas porque era esperado. Atrás da mesa, o aperto de Carson no lápis se intensificou. A gota d'água veio durante uma visita em 1978, quando Hope conseguiu fazer 3 propagandas da Texaco em 7 minutos. A Texaco tem mais tempo de tela do que eu, brincou Carson, mas o riso foi fraco. Fora do ar, ele deu um ultimato. Não farei infomerciais disfarçados de entrevistas. A NBC protestou. Hope trazia grandes receitas de publicidade, mas Carson ameaçou sair. A emissora cedeu. A partir daquela noite, as reservas de Hope secaram. Não houve anúncio formal, apenas um desaparecimento lento e permanente da lista de convidados. Os insiders sussurravam, mas Carson foi direto. Ele não está fazendo televisão, está recitando comerciais com risadas enlatadas. A proibição de Hope estabeleceu um precedente. A autenticidade era inegociável, mesmo para lendas. Hope nunca mais pisaria no palco do The Tonight Show, e o camarim de Carson finalmente respirou aliviado. A mensagem ressoou. Traga o seu melhor, mas deixe o roteiro na porta. Charlton Heston, alguns atores comandam a atenção. Charlton Heston monopolizava o tempo de transmissão, conhecido por papéis épicos e uma voz como trovão. Heston trazia a gravidade de Hollywood, mas também transformava entrevistas em show solo. Pergunte a ele sobre os acidentes de biga em Ben-Hur e você receberá uma história sinuosa, começando em Yale, passando pela filosofia grega e terminando em um monólogo sobre a liberdade americana. Carson, sempre o anfitrião espirituoso, prosperava em perguntas e respostas afiadas. Heston, em contraste, fazia discursos prolixos. Os intervalos comerciais não ajudavam. Heston os preenchia com notas de rodapé e comentários fora do ar. Durante um episódio de 1987, ele citou Plutarco e convidou Johnny para o museu da NRA, queimando um tempo valioso enquanto a banda da casa esperava em silêncio. Os produtores contabilizaram o estrago. O riso da plateia despencou, as audiências caíram e a paciência de Carson se desgastou. A gota d'água foi uma discussão sobre violência em filmes que se transformou em uma oração de 15 minutos sobre liberdade e responsabilidade. Ele está operando seu próprio programa dentro do meu programa, Carson resmungou. O veredito foi imediato, Heston foi permanentemente removido da lista de convidados. Não houve memorando oficial. Apenas um silêncio gelado, quando a equipe de Heston ligou para remarcar. Mesmo para um vencedor do Oscar, o valor de entretenimento prevalecia. Carson exigia convidados que seguissem o ritmo da televisão, não palestrantes autoproclamados. Heston aprendeu da maneira difícil que até as maiores vozes de Hollywood podem se exilar com suas próprias palavras. O The Tonight Show não tinha espaço para obstrucionismos de um homem só. Don Rickles era um favorito do The Tonight Show até que o caos superou a comédia. Seu humor afiado não poupava ninguém, convidados, plateia, nem mesmo o próprio Johnny. Rickles prosperava no caos, disparando insultos como uma metralhadora com a alegria de uma criança quebrando janelas. Mas mesmo o comediante mais afiado eventualmente atinge um ponto de ruptura, e Rickles o cruzou mais de uma vez. O incidente infame aconteceu em 1976, quando Rickles estava como apresentador convidado durante as férias de Johnny. Matando tempo entre os segmentos, ele pegou a preciosa caixa de cigarros de Nogueira de Carson, um presente sentimental de um assistente de palco que uma vez salvou Johnny durante um incêndio nos bastidores. Fazendo piadas para a plateia, Rickles acidentalmente quebrou-a. Eu quebrei a caixa de cigarros do Carson!" Ele gritou, exagerando para grandes risadas. Na noite seguinte, Carson entrou no set de CPO Shark de Rickles, com as câmeras gravando, exigindo: "Você quebrou minha caixa!" O momento se tornou uma lenda da TV e uma piada recorrente na história dos programas noturnos. Fora das câmeras, no entanto, o clima havia mudado. Rickles há muito ignorava as luzes de tempo, desviava segmentos e quebrava adereços com total descuido. Os produtores gemiam, enquanto ele ultrapassava os limites de censura ou zombava de um convidado um pouco demais. A gota d'água veio em 1985, quando Rickles zombou de uma mulher acima do peso na plateia. Reclamações inundaram a NBC. Carson, que sempre defendeu o estilo caótico de Rickles, finalmente traçou um limite. "Hilário, sim, mas também radioativo", disse ele à sua equipe. A proibição foi rápida e silenciosa, sem mais Rickles. Wayne Newton: "É preciso coragem para confrontar Johnny Carson em sua própria casa." Mas Wayne Newton tinha mais do que coragem, ele tinha um rancor. Por anos, as piadas afiadas de Carson sobre o número de palco de Newton e seu cabelo característico eram uma fonte confiável de risadas. Las Vegas está instalando luzes de palco mais brilhantes. O cabelo de Wayne Newton precisa de fotossíntese, Carson brincou uma vez, levando o público ao delírio. Mas para Newton, as risadas eram dolorosas. Ele havia gasto milhões adquirindo o Hotel Aladdin e construindo uma reputação como Sr. Vegas. As provocações de Carson ameaçavam transformar sua carreira em uma piada. A gota d'água foi em 1900 e...
80. Sem aviso, Newton apareceu nos estúdios da NBC em Burbank no dia da gravação. Sem compromisso, sem sorriso. Câmeras de segurança o capturaram marchando pelos corredores, camisa de seda aberta, punhos cerrados, em uma missão. Dentro do escritório de Carson, Newton entregou seu ultimato cara a cara. Essas piadas sobre mim param agora ou vou te dar uma surra nisso. Carson não piscou. A segurança foi chamada instantaneamente e o nome de Newton foi removido de todas as listas de convidados naquela noite. A equipe da NBC recebeu um memorando, com a fotografia de Newton anexada, declarando-o banido permanentemente. Carson nunca exibiu a confrontação ou envergonhou Newton publicamente, mas disse discretamente a confidentes: "Ninguém, absolutamente ninguém me intimida no meu próprio estúdio." Newton estava acabado. Todo o roteiro daquela semana foi sanitizado, toda a referência apagada. A mensagem era clara: recorra a ameaças, e você está fora para sempre. Newton nunca mais pisaria no palco de Carson, e os insiders de Hollywood perceberam. Alguns dizem que a proibição doeu mais em Newton do que qualquer piada poderia. Para Carson, não era pessoal, era uma linha na areia, e Newton a tinha cruzado. Naquela noite, a TV noturna aprendeu que nem mesmo a realeza de Vegas podia intimidar o rei da comédia, Fred Rogers. Fred Rogers, o vizinho gentil da América, parecia o convidado perfeito para o Tonight Show. Uma conversa de 5 minutos, uma rápida demonstração de marionetes e uma dose de pureza entre o glamour de Hollywood. Mas a TV noturna exige ritmo, não paciência, e a calorosa suavidade de Rogers era um desajuste desde o início. Rogers entrou no estúdio, acenou educadamente e fez sua saudação gentil característica. Os aplausos demoraram, incertos de quando parar. Carson, sempre pronto com uma piada, levantou seu mocassim para revelar tênis. "Brad, eu usei meus tênis em sua homenagem." Rogers sorriu e respondeu: "Isso é muito atencioso, Johnny. Tênis podem nos ajudar a sentir prontos para brincar." A plateia esperou por uma piada, mas nenhuma veio. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala, enquanto a cabine de controle se esforçava para acompanhar. Cada resposta de Rogers era seguida por uma pausa. As piadas foram deixadas de lado, o ritmo diminuiu e os produtores entraram em pânico. Quando o intervalo comercial finalmente chegou, Carson suspirou aliviado. Minuto a minuto, as audiências despencaram, e a análise foi brutal. Rogers era perfeito para crianças em idade pré-escolar, desastroso para o público das 11h45 da noite. O veredicto não era pessoal. Carson chamou Rogers de santo, mas explicou: "Santos não tem sucesso no final da noite. Esta indústria se move rápido demais." Rogers nunca foi convidado de volta. Centenas de cartas elogiaram a aparição, mas Carson manteve-se firme. A lição é: mesmo as almas mais gentis não conseguem sobreviver em um mundo construído sobre tempo, tensão e piadas. Por toda sua virtude, o Sr. Rogers era simplesmente puro demais para o mundo de Carson. Madonna. A televisão noturna prospera com a imprevisibilidade, mas há uma diferença entre agitar as coisas e derrubar toda a casa. Madonna, já uma superestrela no final dos anos 80, veio ao Tonight Show com suas próprias ideias sobre o que a televisão ao vivo deveria ser. Durante sua aparição em 1987, ela parecia determinada a chocar, falar e manobrar mais do que Johnny a cada momento. Desde os momentos iniciais, Madonna assumiu o controle, desviando de cada pergunta e entrando diretamente em território controverso. Ela ultrapassou limites com piadas ousadas, flertes abertos e provocações fora do roteiro que nem Carson, o rei da improvisação, conseguiu controlar. A plateia não sabia se ria ou se espantava. Carson, sempre o profissional, continuava sorrindo, mas a tensão era visível. O que os produtores viram foi caos. Ignorando as marcações de tempo, patrocinadores abalados e a cabine de controle em modo de crise total. A imprevisibilidade de Madonna transformou a lendária calma de Carson em frustração mal disfarçada. Após o show, os executivos da NBC foram diretos. Carson, que nunca recuava, disse à sua equipe: "Há uma diferença entre ser imprevisível e ser impossível." A portas fechadas, ficou decidido que Madonna não seria convidada de volta. Não era um julgamento moral ou um problema com o estrelato. Era sobre controle. O programa de Carson funcionava com base no tempo, na confiança e no respeito implícito pela autoridade do apresentador. As transgressões de Madonna geraram manchetes, mas também a tornaram persona non grata atrás das portas de Burbank. Para um programa construído para deixar os convidados brilharem, esta foi uma estrela que se recusou a seguir as regras de qualquer um, exceto as suas próprias. O resultado? Exílio permanente e mais um conto de advertência para os aventureiros de Hollywood. Joan Rivers. Nenhuma rivalidade na história dos programas noturnos ardeu tão silenciosamente e tão publicamente quanto Johnny Carson.
E Joan Rivers. Por décadas, Rivers foi a convidada definitiva do Tonight Show, afiada, destemida e perfeitamente sintonizada com o ritmo de Carson. Ela era tão confiável que frequentemente apresentava como convidada, ocupando a mesa sempre que Johnny estava ausente. Mas a confiança em Hollywood pode mudar da noite para o dia. Em 1986, Rivers surpreendeu a indústria ao anunciar que apresentaria seu próprio programa noturno na Fox, um concorrente direto do The Tonight Show. Ela nunca ligou para Johnny primeiro. Carson, que acreditava na lealdade pessoal acima de tudo, sentiu-se pego de surpresa. Eu dei a ela sua primeira grande chance. Confidenciou a amigos. Ela nem sequer pegou o telefone. A notícia se tornou pública antes que Johnny soubesse de qualquer coisa. As consequências foram rápidas e totais. Rivers foi banida permanentemente. Sem mais aparições, sem mais apresentações como convidada, sem mais telefonemas. Por décadas, Carson se recusou a pronunciar o nome dela, e a lista de convidados do programa manteve a lista negra com disciplina inabalável. Outros comediantes entenderam a mensagem de forma clara. Enfrente o rei e você será cortado para sempre. Rivers continuou a construir seu próprio legado, mas a ferida nunca cicatrizou. Ela falou muitas vezes sobre a dor do silêncio de Carson, mas Johnny nunca cedeu. A proibição nunca foi sobre audiência ou mesmo rivalidade. Era sobre confiança. Traía-a. E você perdia não apenas uma plataforma, mas um mentor e um amigo. Pelo resto de sua vida, Rivers seria questionada sobre a proibição de Carson, e sua resposta era sempre a mesma. Eu gostaria que não tivesse terminado assim. No The Tonight Show, a lição foi definitiva. A lealdade importava tanto quanto o riso. The Sex Pistols. Agendar. The Sex Pistols, no The Tonight Show, parecia um sonho febril de produtor. Uma chance de capturar a banda mais selvagem da era punk e trazer sua energia caótica para o interior da América. Mas o show de Carson prosperava na anarquia cuidadosa, não no colapso total. E quando The Pistols finalmente tiveram sua chance, entregaram exatamente o que Johnny temia. A banda chegou atrasada, obviamente embriagada, e imediatamente começou a antagonizar a equipe, o público e o próprio Carson. Xingando, jogando objetos, zombando abertamente do líder da banda e recusando-se a responder qualquer pergunta diretamente, os Pistols transformaram o sagrado Estúdio 1 em um campo de batalha. Em um momento, Sid Vicious quase derrubou uma câmera. A segurança estava em alerta. A sala de controle estava em pânico. Carson, sempre pronto para um desafio, tentou controlá-los com comentários afiados e um distanciamento frio, mas não havia como conter o caos. Até o final do segmento, a NBC havia acumulado mais reclamações do que em qualquer outra aparição naquele ano. O veredicto de Carson foi imediato. Nunca mais. Os memorandos de reservas foram atualizados. E os produtores foram informados de forma clara. Nada de mais bandas punk que tratassem o set como um mosh pit. A banda Sex Pistols foi tão espetacular quanto sua ascensão. Rápida, barulhenta e absoluta. A banda pode ter usado isso como um distintivo de honra, mas para Carson, a mensagem era negócios, não rebelião. A anarquia pode vender discos, mas nunca garante um retorno à realeza da noite. Robert Blake. Algumas bandas eram sobre comportamento, outras sobre reputação. Robert Blake, outrora um ator respeitado e presença regular no Tonight Show, caiu em desgraça da maneira mais pública possível. Em 2001, Blake foi preso pelo assassinato de sua esposa, um caso que se tornaria um dos maiores escândalos de Hollywood da década. Mas mesmo antes do julgamento começar, a equipe de Carson já tinha visto o suficiente. Enquanto Carson se aproximava da aposentadoria, sua equipe de reservas e o escritório de padrões da NBC agiram rapidamente. Blake, que já era conhecido por seu comportamento temperamental e exigências difíceis nos bastidores, foi imediatamente colocado na lista negra de todas as propriedades de late night da NBC. O próprio Carson, rigoroso com a imagem e a integridade de sua marca, teria aprovado a proibição. O escândalo transformou o camarim do The Tonight Show em uma zona de rumores sussurrados e reuniões de emergência. Mesmo depois de Blake ser absolvido no tribunal criminal, a proibição permaneceu inabalável. Nenhuma quantidade de fama ou notoriedade poderia superar o dano à reputação do The Tonight Show. Para Carson e seus produtores, a decisão não era apenas sobre um convidado. Era sobre proteger o legado do programa e de todos que apareciam nele. O exílio de Blake foi um lembrete de que, às vezes, apenas estar associado a um escândalo era suficiente para fechar a porta para sempre. Em um mundo onde reputações são tudo, Carson nunca arriscou a marca que construiu tijolo por tijolo. Oliver Reed. O The Tonight Show teve sua cota de convidados selvagens, mas poucos deixaram um rastro de caos como Oliver Reed. O ator britânico, conhecido tanto por suas brigas fora das telas quanto por sua bravura nas telas, chegou para sua aparição já com várias bebidas a mais que a equipe. O que se seguiu tornou-se parte da lenda da NBC. Desde o primeiro momento, Reed dominou o cenário, arrastando as palavras, interrompendo as perguntas de Carson e fazendo piadas obscenas às custas tanto do apresentador quanto do
a audiência. Quando Carson tentou direcionar a entrevista de volta para o último filme de Reed, em vez disso, iniciou um monólogo bêbado e incoerente sobre a arte de beber. Os produtores sinalizaram freneticamente para o comercial, mas o dano já estava feito. As consequências foram imediatas. Carson, que conseguia lidar com praticamente qualquer excêntrico, viu a aparição de Reed como um desafio direto à dignidade do programa. Ele instruiu sua equipe: nunca mais, não somos um bar. Memorandos de reserva foram enviados e o nome de Reed foi riscado para sempre. Outros convidados, mesmo aqueles com reputação de serem imprevisíveis, perceberam. Se Oliver Reed podia ser banido por uma única aparição, ninguém estava a salvo dos altos padrões de Carson. O Tonight Show sobreviveu a noites selvagens e convidados excêntricos, mas quando o entretenimento se transformava em constrangimento, a porta se fechava, não importava quão famoso fosse o nome na lista de convidados. Brigitte Nielsen. Às vezes, um convidado traz mais bagagem do que até mesmo um programa noturno pode suportar. Brigitte Nielsen, modelo, atriz e imã de tabloides, trouxe sua honestidade sem filtros e uma reputação por ultrapassar todos os limites para o The Tonight Show no final dos anos 1980. Carson era famoso por lidar com personalidades fortes, mas a aparição de Nielsen se tornou um caso clássico do que acontece quando a energia de reality show colide com o decoro tradicional de talk show. Desde o início, Nielsen dominou o sofá. Ela transformou cada tópico em uma anedota sobre seus romances de alto perfil, mencionou nomes da elite de Hollywood e fez confissões não roteirizadas que fizeram os censores suar frio. Carson tentou redirecionar, mas cada tentativa apenas levava a mais material para tabloides. Em um momento, ela criticou abertamente a vida amorosa de Carson no ar, deixando a audiência boquiaberta. Nos bastidores, a sala de controle se preparou para o impacto. Os patrocinadores ligaram, a equipe de padrões da NBC revisou a gravação e o próprio Carson fez um raro debriefing pós-show. A honestidade e a imprudência, ele teria dito aos produtores. A decisão foi rápida. Nielsen não seria convidada de volta. Para Carson, a lição era simples. Histórias pessoais eram aceitáveis, mas convidados que usavam The Tonight Show como um confessionário ameaçavam o delicado equilíbrio de entretenimento e classe que definia a marca. A proibição de Nielsen tornou-se uma lenda por si só, um aviso para futuros convidados de que o palco de Johnny era para sagacidade e calor, não uma noite de microfone aberto para os segredos mais bagunçados de Hollywood. Sinéad O'Connor. Nenhum programa queria manchetes pelos motivos errados. Sinéad O'Connor, a cantora irlandesa famosa por sua voz marcante e postura política, entrou no The Tonight Show no início dos anos 90, carregando mais do que apenas sua música. O'Connor havia ganhado notoriedade mundial com seu ativismo franco e momentos dramáticos na TV ao vivo. Os produtores estavam preocupados, mas Carson acreditava em dar aos convidados seu momento, até que ela transformou isso em uma tempestade. Durante o segmento, O'Connor começou com música, depois desviou para a política. Ela denunciou instituições, fez declarações controversas sobre o governo americano e se recusou a seguir qualquer pergunta ou sugestão leve. Os membros da plateia pareciam desconfortáveis. Os patrocinadores se irritaram. Carson manteve a expressão neutra, mas assim que o segmento terminou, ele deu seu veredito. Sem bis. A proibição da NBC foi não oficial, mas absoluta. O nome de O'Connor foi discretamente colocado na lista negra de todos os programas noturnos. A equipe foi informada. Sem mais aparições. A mensagem era clara. Carson aceitava opiniões fortes, mas não convidados que usavam o palco para provocar controvérsias nacionais. Nos anos que se seguiram, a história tornou-se uma nota de rodapé na história dos programas noturnos. Mas os insiders sabiam a verdade. Às vezes, ser inesquecível significa nunca ser convidado de volta. Richard Pryor. Richard Pryor foi um dos comediantes mais eletrizantes a sentar-se em frente a Johnny Carson, um homem cuja presença podia mudar a temperatura no Estúdio 1. As aparições de Pryor eram sempre imprevisíveis, uma mistura de stand-up brilhante, honestidade crua e histórias que dançavam na beira dos pesadelos dos censores de TV. Carson, um grande admirador, caminhou na corda bamba o melhor que pôde, mas até a admiração tem seus limites. No final da década de 1970, Pryor levou esses limites ao extremo. Em uma noite lendária, impulsionado por drama nos bastidores e demônios pessoais, Pryor soltou um fluxo de consciência que incluía linguagem, tópicos e histórias verdadeiras que fizeram os censores correrem para o botão de censura. Carson, com os olhos brilhando, mas o maxilar tenso, tentou trazer as coisas de volta para um terreno seguro. Não adiantou. A transmissão tornou-se um estudo de caso sobre o que podia e não podia ir ao ar na televisão aberta. Os produtores se reuniram após a gravação. Carson adorava o gênio de Pryor, mas os padrões eram os padrões. A decisão foi relutante, mas final. Pryor foi silenciosamente
Banido. Uma decisão que surpreendeu os conhecedores de comédia, mas fez todo sentido para aqueles que conheciam as regras de Carson. Ele é o melhor, admitiu Carson, mas às vezes demais é demais. A proibição de Pryor nunca foi manchete, mas durou até a aposentadoria de Carson. A lenda de Pryor cresceu mesmo, enquanto seu assento no Tonight Show permanecia vazio. Um lembrete de que até mesmo o gênio pode ir longe demais, e que para Carson, os limites não eram apenas sobre a política da emissora. Eram sobre respeito pelo público e pelo próprio show. Por trás de cada monólogo brilhante havia uma linha, às vezes invisível, sempre definitiva. Cruze-a e você se torna inesquecível, mas para sempre indesejado. Carson não guardava rancores. Ele mantinha o padrão. Em um mundo viciado em segundas chances, o Tonight Show provou que, às vezes, não há retorno. Qual proibição mais te surpreendeu? Deixe seus pensamentos nos comentários e inscreva-se para mais lendas de Hollywood e verdades não contadas, porque no palco de Carson, as histórias reais estavam sempre fora de vista.